Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Shanti, Shanti, Shanti. Ok, agora vamos descobrir então como fazer essa prática, né? Essa prática. O Vedanta ele pode ser visto como uma prática ou ele pode ser visto como uma aplicação. Aplicação é a palavra de repente mais justa, mais apropriada. Nós estamos aplicando esses conhecimentos, né, em nossas mentes através de nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, a gente fica corrigindo, né, essas vasanas, essas tendências sansáricas, né, convertendo elas, né, em vasanas espirituais, vedânticas, né? Então é uma aplicação que na verdade nada mais é do que um processo de ficar contemplando e processando esse conhecimento e gradualmente assimilando e internalizando esses conhecimentos até que eles se tornem vivos em nossas mentes. Todo mundo com o telefone desligado, todo mundo com as mentes focadas, né? Ok. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. O verso 38 é isso. Deve-se sentar em um lugar solitário com a mente livre de desejos, a mente livre de desejos, controlando os órgãos dos sentidos, meditar com atenção inabalável sobre Atman, que é infinito e um sem o outro, um sem o segundo, aquilo que é não divisível, né? Aquilo que é Advaita, aquilo que é não dual. Então, aqui está apresentando o conceito de que a gente deve sentar num lugar solitário. Por que um lugar solitário? Porque se a gente iniciar esse trabalho de contemplação, estudo e contemplação, no meio da feira, no meio do mercado, no meio de uma rua, né, cheia de pessoas, os estímulos sensoriais são tantos, ou no meio de tantas conversas de pessoas, etc., entendeu? Que a nossa atenção, o nosso foco, né, os nossos órgãos sensoriais, a mente, ela imediatamente ela vai ficar dispersa naturalmente, como no Gita diz, né? Que é quase impossível controlar os órgãos sensoriais, porque eles automaticamente, naturalmente, eles se conectam com seus respectivos objetos, né? Então, se tem muito barulho, muitas ocorrências visuais, auditivas, né? Cheiros, paladares, texturas, etc. Então, os órgãos sensoriais se tornam mais aguçados, porque o que tem tanta comida, né, para a gente consumir, experiência sensorial, nham, 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 porque todos nós somos junkies. A gente chega em Sansara porque todos nós somos junkies viciados, né, em consumir experiências sensoriais. Então, no início, a gente tem que controlar, regular essa vasana, né? E no início, o melhor modo, né? Eu, se fosse a Thaís, depois de uma certa hora, eu fecharia a porta da cozinha por dentro e por fora para ajudar o pobre Mário a controlar. Por quê? Porque a gente tem que fazer um esforço, assim, não, a coisa aqui é extrema, né? Extrema. Então, eu não posso chegar perto daquele objeto de experiência, porque senão o quê? A minha vassa vai simplesmente, bum, né, me conectar com esses objetos de desejos que se tornaram vinculativos, né, compulsivos, né, etc. Então, a gente tem que fazer um esforço no início. Por isso que Shankara diz: sente-se num lugar solitário, com a mente livre de desejos, né? Então, o primeiro passo é a gente tentar regular, controlar os órgãos sensoriais. Aí, para controlar os órgãos sensoriais, é melhor a gente inteligentemente escolher o nosso meio ambiente.
nosso meio ambiente. Se a gente encontra, se a gente, não, eu quero moksha, mas eu quero viver nesse ambiente extremamente rajásico, estimulante, né? Então, aí é difícil, né? Por quê? Porque eu não sou ainda altamente qualificado. Se eu for altamente qualificado, o meu ambiente já não conta pouco, entendeu? Mas se eu não sou altamente qualificado, eu tenho que ser seletivo a respeito do meu meio ambiente, né? Então, eu vou controlar os órgãos sensoriais, né? Evitando aqueles ambientes que são muito estimulantes para os órgãos dos sentidos, né? Então, a gente começa controlando os órgãos sensoriais, na verdade, a gente começa controlando os nossos meio ambientes. Nós precisamos de desenvolver um estilo de vida satívico, entendeu? Se nós temos um estilo de vida rajásico ou tamásico, aquilo precisa ser ajustado antes que a gente possa realmente controlar os nossos órgãos dos sentidos e os nossos órgãos de ação. Né, Cris? Então, eu fico preocupado sempre que eu vejo as pessoas fecharem os olhos, mas eu já entendi que dá. Então, a gente controla, a gente seletivamente, a gente controla o nosso meio ambiente, né? Uma das coisas que a Escritura nos diz, de novo e de novo, é associação com Sattva, associação com as Escrituras, associação com os professores, associação com pessoas que são buscadoras de moksha, né? Mas se a pessoa diz, mas eu tenho amigos de 30 anos que são rajásicos e tamásicos, eu não posso deixá-los. Tá? Aí diz, não. Então, de repente, você não está interessado em Sattva, você está interessado em Rajas, Tamas e Sattva. Você quer um pouquinho de todos os três mundos. Né? Não, a gente tem que realmente, no início, jogar duro, né? E seletivamente estabelecer as nossas associações, né? Mas isso não é nada de desumano. Eu passei por todo esse processo de abandonar os meus familiares, com raríssimas exceções. Eu não abandonei meu pai, eu ainda mantenho um contato mínimo com meu irmão, do ponto de vista prático, e primos, tia, avô, toda aquela sansarada, entendeu? Eu desapareci. Eu desapareci gradualmente. Como é que você desaparece? Ele desaparece mandando aqueles coraçãozinhos do Facebook, aquelas coisas. Eles tentam saber o que você está fazendo, isso, aquilo. Eu falo assim, gratidão, amor, pá. Um coraçãozinho. Aquilo ali resolve o problema, entendeu? Aí, devagarzinho, eles vão vendo assim, pô, esse cara está vivendo uma realidade que parece um pouco, né, louca, né? Eu não vou querer saber mais nada desse cara, porque aquela doença ali pode passar por a gente. Deixa ele viver a loucura dele lá. Né? Aí, quando a gente vê, a gente começa a ressonar com outras pessoas loucas, né? Aí, quando a gente vê, uma sangha começa a ser desenvolvida, né? Então, nós precisamos de seletivamente escolher os nossos meios ambientes, entendeu? Associação com o sábio, associação com o sáttva, associação com as escrituras, né? Associação com os buscadores da verdade, né? E desassociação, né, com a ignorância. Mas não é possível. Por quê? Porque eu trabalho na minha empresa e eu ainda tenho que ir lá, e lá todo mundo é ignorante das escrituras, ignorante do ser, assim, tudo bem. Né? A gente mantém aqueles contatos indispensáveis, entendeu? Mas sem exagero, né? Você não precisa ficar lá o dia inteiro com pessoas que só falam sobre, né, samsara, Nietzsche, ignorância, isso e aquilo. Você simplesmente dá uma sorrida, entendeu? Fala, não, desculpa, eu tenho que ir no banheiro. Entendeu? A gente vai ficando muito mestre de dizer aquelas mentirinhas boas, entendeu? Aí as pessoas vão devagarzinho, elas vão te respeitando, sabe? Não, o cara está estranho, mas ele está bonito. Né? Ele está estranho, mas ele, pô, é gentil, é amável, é tranquilo, é centrado, entendeu? Parece mais sábio do que eu. Aí um dia eu falei assim, pô, o que aconteceu com você que você ficou estranho? Né?
Então, é por aí. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente controla os órgãos sensoriais, regulando seletivamente as nossas associações, o nosso meio ambiente. Somente então nós temos condição de controlar a mente, né? A gente tem que controlar aquilo que é mais denso, mais denso, mais denso, até a gente conseguir controlar o nosso intelecto, a nossa mente, né? Então, é melhor a gente evitar, né, aqueles lugares muito populados por samsaris, aquele ambiente muito, né, denso de pessoas com mentes perturbadas, agitadas, estressadas, né, etc, etc. A gente evita aquilo, porque nosso objetivo é cultivar e desenvolver sattva, né? E com a mente livre de desejo, como é que a mente vai estar livre de desejo, né? Isso aí de novo, é um ciclo, né? Você tem que controlar os órgãos sensoriais, aí gradualmente as mentes, elas permanecem livres de desejos e focadas nessa contemplação, a Aham Brahmasmi. Na medida que ela fica mais focada no Aham Brahmasmi, os seus órgãos sensoriais permanecem mais e mais controlados, regulados, né? Né, alimentado esse sistema. Você tem que trabalhar aqui e aqui, né? E quanto mais você trabalha aqui, mais, né, sattva, mais controle intelectual você tem, mais foco você tem, mais clareza você tem. E aí, como produto, né, os seus órgãos sensoriais, eles ficam bem regulados e controlados, né? No início é mais fácil controlar aquilo que é mais denso. Mas se a pessoa já tem uma mente bem sutilizada, ele pode diretamente regular e controlar a mente através da disciplina inteligente, aquela disciplina que compreende as falhas e os defeitos de todos os objetos de experiência, entendeu? E aí a pessoa já fica focada nessa contemplação dos Mahavakyas vedânticos, né? Aham Brahmasmi, isso, aquilo. Você vai no seu espaço solitário, com a mente livre dos desejos, e você, naturalmente, sem muito esforço, você já controla os órgãos sensoriais, porque a sua mulher roubou a chave da cozinha, você sabe que não tem jeito, a janela foi fechada também, então não tem jeito. Controla os órgãos dos sentidos e medita com atenção inabalável. O que é essa atenção inabalável? É aquela atenção que você está tão focado na sua contemplação que você nem pensa na cozinha. É inabalada. Não tem vasana que pode interromper, por isso que é ininterrupto, né? Foco, contemplação no Aham Brahmasmi. Essas outras vasanas mais vinculantes, arregadas, né? Difíceis de serem, né? Aquelas vasanas, elas vão se tornando vasanas reguláveis, administráveis, entendeu? À medida que a gente vai desenvolvendo essa pureza, clareza e foco. A gente permanece focado, com atenção inabalada sobre o Brahman, que é infinito e não dual, né? Então, mais uma vez, como é que a gente vai permanecer totalmente focado em Brahman? A gente vai permanecer... Brahman não é um objeto de foco, não é um objeto de conhecimento, não é um objeto de meditação, não é um objeto de experiência, né? A gente permanece focado nessas declarações e mantras que revelam Brahman como não diferente de mim mesmo, ou a minha natureza como Brahman. Então, a gente não tem modo de permanecer focado em Brahman, porque Brahman não é um objeto de conhecimento ou um objeto de foco. Mas nós temos a possibilidade de permanecermos focados de modo inabalável nas escrituras, nas declarações, nos Mahavakyas vedânticos, que gradualmente, né, revelam claramente a natureza do Jivatma como Paramatma. Então, existem diversos objetos de meditação, existem diversos de meditação. Qualquer coisa que possa tranquilizar a mente, qualquer pensamento ou objeto, uma chama de uma vela, qualquer coisa, entendeu?
uma imagem de Shiva ou de Krishna, qualquer coisa, ou até mesmo os pranas, a respiração, que é parte, né, desses elementos primários da criação, um símbolo. Todos os 5 elementos são símbolos de Ishvara. No passado, as pessoas meditavam, né, as pessoas viviam na natureza, eles meditavam em Deus através dos elementos da criação, entendeu? Porque tudo aquilo ali são os melhores símbolos de Ishvara. Então, por isso que a gente tem essa tendência de desenvolver esses pranayamas, essas meditações fundadas no espaço. Esse espaço, né, que produz o ar vital, esse ar inteligente, entendeu? É um grande símbolo da vida, né, do milagre da vida, de Ishvara, de Brahman. Né? Então, nós permanecemos, né, focados nos nossos objetos de meditações, que são diversos, né, mas qual é o objeto mais potente de meditação? Qual é o melhor símbolo de Brahman? O melhor símbolo de Brahman não é nem mesmo os 5 elementos, ou o Ishvara manifesto como Lord. O melhor símbolo de Brahman são as escrituras dos Upanishads, porque elas foram reveladas pela consciência para os jivas através do Lord Ishvara, e não somente ela vem diretamente de Brahman, mas ela tem o potencial de revelar para o Jivatma a sua natureza como o Brahman. Então, não existe símbolo de meditação, um objeto de meditação mais potente do que as escrituras dos Upanishads, reveladas pelo Lord para os Jivas e com potencial de revelar para os Jivas a sua natureza como o Brahman. Incrível, né? A gente pensa que Ishvara, ele ia deixar let us down, né? Deixar a gente na mão, não. Ele disse, não, vou mandar aqui a escritura para os caras, né? Porque isso aqui, eu não criei esse universo simplesmente como uma trápola, né? Para aprisionar todos os jivas, não. Existe uma saída, né? E a saída se chama autoconhecimento. O autoconhecimento sem as escrituras védicas é quase impossível, mas pode ocorrer. Aí o cara fala, viu? Não precisa. Não precisou nesse nascimento. O cara já teve associação com esses conhecimentos espirituais em nascimentos anteriores. Você quer o bebê para você? Não? Não? Ela fica olhando para o bebê todo dia. Não, chamou atenção. Ela quer assim. O verso 39. O homem sábio, o homem e a mulher sábio, deve resolver esse mundo visível com Atman somente de um modo inteligente e pensar constantemente no Atman como seu próprio, como o céu puro ou imaculado, né? O céu puro, essa essência de Mitya, né? O imaculado, o espaço puro. O espaço, como nós vimos ontem, é um outro símbolo, né? Lindo do ser pleno, né? O espaço, né? Ontem nós vimos que a luz, né? A luz é um bom símbolo do ser, porque nada é conhecido, é revelado, iluminado sem a luz, né? E o espaço também, porque o espaço é esse elemento que é o substrato de Mitya. Sem o espaço, os objetos, né? O Dharma Field não pode ser estruturado, porque ele que acomoda todos os objetos de Mitya, né? Que vem a produzir o Jiva, tempo, espaço, etc. Então, o espaço é um ótimo símbolo do ser, né? Então, diz, o homem sábio deve resolver esse mundo visível com Atman somente de um modo inteligente, pensando constantemente no ser pleno como o espaço imaculado, o espaço puro e imaculado, né? A gente vai utilizando essas analogias de modo que essas analogias elas possam nos ajudar a compreender a nossa natureza como não o espaço físico de Mitya, né? Mas o princípio que também condivide ou compartilha propriedades semelhantes com o espaço. Por quê? Porque a consciência é aquilo que pervade todo o universo, todos os universos, e ela
continua pervadindo a ausência de todos os objetos, é o substrato da existência. A existência, independentemente das aparições e desaparições, aparecimentos e desaparecimentos dos universos. Então, o espaço, né, é muito frequentemente apresentado como um símbolo de Brahman. Esse espaço puro, né? Mas o espaço não é puro, não. Por quê? Porque está tudo poluído nos dias de hoje, né? Não. O espaço é puro. Dentro de Mitya, ele é puro. Ele não é puro no sentido que ele já é um produto de Maya, né? Ele é constituído de quê? O espaço é constituído de pura consciência, mais Maya, Ishvara, mais o elemento espaço, né? Então, ele já é uma constituição, né? Mas dentro de Mitya, ele não é sujeito à poluição. A poluição pertence a quem? Ao ar, né? O ar é o filho mais velho do espaço, né? O espaço, ele produz o seu primeiro filho, né? Que é o ar, aí depois ele vai produzindo os outros elementos, entendeu? Todos eles são, né? Eles pertencem a essa árvore genealógica, essa árvore genealógica que começa com espaço. Na verdade, começa com Maya, né? Um poderoso Maya. Mas o espaço, ele permanece puro, livre das poluições. Então, nós temos que utilizar essas analogias vedânticas para que elas nos ajudem, né, a traçar esses paralelos e compreender, sim, né, eu sou tal qual o espaço, eu pervado tudo. Mas por que toda e qualquer analogia ela é defeituosa e limitante? Porque em Mitya tudo é limitado por seus atributos, suas qualidades, né? Quando a gente estuda, né, o desdobramento dos elementos, a gente vai ver quais são as propriedades, os atributos de espaço, né? Então, um deles é a pervasividade, a acomodação, né? O som. Então, ele tem os seus próprios atributos, né? E existe um desses atributos que são muito semelhantes ao Brahman, que é attributeless, que é livre de atributo, mas cuja natureza também é a total pervasividade. É aquilo que penetra e pervade tudo, é o substrato de tudo que existe, né? No universo manifesto e no universo não manifesto. Então, existem alguns paralelos que podem nos ajudar a compreender a nossa natureza. Mas o espaço também é matéria inerte. E Brahman é o quê? É a consciência e a existência. O espaço é simplesmente matéria inerte. Matéria extremamente sutil, mas é matéria inerte. O que isso significa? Ele não é senciente. O espaço não consegue pensar em Brahman, testemunhar os outros fenômenos, testemunhar os outros elementos que são filhos deles, né? Então, o espaço não tem essa consciência refletida que pertence somente aos jivas. Então, o espaço é matéria inerte, mas ainda assim existem algumas características ou atributos do espaço que nos dão uma ideia, uma melhor compreensão daquilo que nós somos, né? O mais sutil dos sutis é aquilo que penetra e pervade tudo, né? Aquilo dentro do qual tudo existe, sem o qual nada existe, e aquilo que, muito embora, né, conceda a vida a tudo, não é afetado ou tocado por nenhuma dessas manifestações aparentes. Entendeu? Do mesmo modo que a tela do cinema permanece totalmente não afetada pelas cenas do filme, etc., as atividades, etc., etc. O sangue, os filmes de hoje têm muito sangue, né? Mas você vai lá, vai procurar na tela do seu computador se tem algumas gotas de sangue. A gente não encontra. Né? Ok.
Aqui, a inteligência necessária, o que é essa inteligência necessária? Ele fala sobre a inteligência necessária de pensar constantemente no Atman. Essa inteligência nada mais é do que a nossa faculdade de discriminação intelectual. O intelecto é o cara, né? Como a gente diz, né? Então, essa inteligência, né, ela pertence ao intelecto e ela precisa ser refinada de modo que a gente possa discernir o que, né, os acontecimentos de Maya, de Mithya, né? E principalmente discernir o ser do não ser, né? Sati de Mithya, né? Aquele aspecto da minha existência que não se modifica de tudo aquilo que se modifica, né? Esse discernimento, essa discriminação, né? Ela só é possível no intelecto inteligente. A inteligência necessária é o poder do discernimento, da discriminação. Fundir o mundo visível com Atma, com ser, é através da visualização do Atma. A gente tem que visualizar, a gente tem que imaginar o Atma, né, seguindo essas descrições da natureza de Atma como apresentadas nos Upanishads. Né? Em tudo no mundo que tem... O que é isso, Setana? Setana, boa pergunta. Essa deve ser uma palavra dentro do contexto védico, hindu, Setana. Ok. Através da visualização do Atma em tudo no mundo que tem Setana. Setana deve... Uma centelha, não? É centelha de vida, alguma coisa assim. Né? Tudo aquilo que, né, que existe, né? Tudo aquilo que foi abençoado, né, com existência, né? E aquilo que pode ser visto pelos órgãos dos sentidos. Né? O verso 40. Aquele que percebeu, pela prática constante da meditação, o Supremo Brahman, descarta todas as coisas com nomes e formas. Ele, então, permanece como uma encarnação da consciência e bem-aventurança infinitas. Então, aquele sábio, aquele Yani, que compreendeu, através desse trabalho espiritual, dessa contemplação, essa meditação do Vedanta, na verdade, ela é chamada Nididhyasana. Nididhyasana é essa constante contemplação, né? Seguindo, né, sobre as lógicas como apresentada nessas escrituras. Essa constante meditação ou contemplação, né? Aquele que compreende pela prática dessa constante contemplação, compreende, né, que ele é Brahman, ele descarta naturalmente, sem esforço, todo, né, os objetos, não que ele simplesmente desenvolva, eu volto para vocês, né? Não que ele desenvolva uma aversão, entendeu? Experiência, não quero mais saber de nada, não. Mas ele descarta todas as coisas que o nome fala, ele desenvolve simplesmente a compreensão de que esses objetos, eles possuem, são alguns valores utilitários, práticos utilitários. Né? Eu, como Jiva, tenho que navegar em Mithya e eu tenho que fazer uso dos valores utilitários dos objetos. Mas no momento que nós creamos que os objetos possuem valores reais e absolutos e que eles servem ao propósito de me completar, aí a gente está preso e amarrado em samsara e a gente vai ficar experimentando perturbação mental, emocional, a maior parte do tempo, né? Tentando controlar o campo, né? E obter esses objetos, imaginando que eles irão me completar, me resolver, me satisfazer, né? E me estabelecer naquela condição de shanti permanente, né? Mas é impossível. Os objetos eles se modificam e, para início de conversa, eles não possuem valores intrínsecos. Eles possuem valores utilitários, relativos, né? Até mesmo ele possui um valor utilitário bom hoje, amanhã, já não tem nenhum valor para mim, né? Por quê? Minhas vasanas, elas foram convertidas em vasanas espirituais e agora aquele valor que eu tinha, né,
por bens materiais, poder, prestígio, fama, isso e aquilo, aqueles valores vão desaparecendo, e eu tenho um valor, o real valor que existe por trás de cada um desses objetos utilitários, né? Relativos, né? Então, essa inteligência, ela permite ao sábio, né, descartar esses objetos como aparentemente reais. Eles possuem um certo valor, o valor é praticamente dado por mim, por minhas vásanas. Eu valorizo aquilo que eu gosto, que eu quero, e eu não valorizo aquilo que eu tenho alergia, né? Se eu tiver uma alergia a alguma comida, você vai assim, não tenho alergia. Então, alguns objetos, né? Eu tinha a minha prima, irmã, minha mãe criou ela tinha um problema de medo de qualquer lugar fechado, né? E ela nunca tomou um elevador na vida dela, e ela nunca voou, medo disso, né? Então, as pessoas vão subir, não, são 25 andares, assim, tem elevador, tem elevador, né? Aí, não tem elevador, assim, não tem elevador. Aí tem aquela pessoa assim, tem elevador, mas eu vou de escada porque eu tenho alergia a elevador, né? Então, o elevador, ele tem um valor para algumas pessoas, mas para outras pessoas, não, ele é um objeto de pavor, de terror, de medo, né? Então, o que está determinando o valor desse elevador, né? As minhas vássanas, né? As minhas predisposições, as minhas tendências, que nada mais são do que impressões de experiências passadas que deixaram essa marca profunda, né? Que a gente chama de gostos e desgostos, quereres e não quereres. Onde é que nós estamos? Ele permanece como uma encarnação da consciência e bem-aventurança infinita. Ele permanece encarnado até que o seu karma se esgote, né? Mas ele permanece como uma encarnação da consciência e ilimitação. Bem-aventurança é ilimitação. Ele permanece encarnado, mas, né, firme na compreensão de que ele é o ilimitado Brahman. Então, é quando o Jiva, ele sabe que ele não é mesmo um Jiva, né? Aí ele fala assim, as pessoas pensam que eu sou um Jiva, né? Mas eu não sou um Jiva. Muito embora eu aqui e ali, eu me comporte exatamente como qualquer Jiva, por isso que, do ponto de vista do Jiva, o autoconhecimento não traz nenhuma extraordinariedade para o Jiva. Dizer, não, eu sou, agora que eu sou um grande iluminado, eu não posso me comportar como um pobre cristão, né, um Jiva ordinário, né? Eu tenho que desenvolver alguns poderes mágicos, né? Uns seed powers, até que eu consiga pelo menos caminhar na água, né? Aí é um maior trabalho colocar todas as pedras no lugar. Putz, melhor nem tentar, né? Porque aí vem uma maré, começa a modificar a posição das... Aí você faz uma figurona, né? Uma figuratia, né? Então, é isso. Talatma Yani, não só experimenta, nunca tinha ouvido falar esse termo, Talatma. O Jiva Mukta não só experimenta Chitananda, mas torna-se Ananta personificado. Ele não somente experimenta, né, conhecimento, consciência ilimitada, mas ele é a personificação da ilimitação. É ilimitação dentro daquilo que é limitado, que é a construção corpo-mente, né? As duas ordens de realidades, elas existem simultaneamente, Nitya, Satya, Pervadi, Nitya. Então, o Yana, ele tem a compreensão da sua natureza ilimitada dentro da sua construção corpo-mente, que é limitada por seus atributos e pelo tempo, etc. etc. Né? A gente precisa compreender, né, para a gente não fazer confusão. São duas ordens de realidade, da mesma ordem de realidade, Satya, Pervadi, penetra e Pervadi, o aparente Nitya. Então, essa compreensão, eu sou Satya, não cancela Nitya, mas permite ao indivíduo Jiva, né, navegar em Nitya, consciente da sua real natureza, que é conhecimento ilimitado, Chit Ananta, né? Sim, Maurício?
Não, era só um complemento com relação à palavra serana, né? Eu vejo que aqui se uma palavra em sânscrito que significa direcionalidade. Hã? Que significa? Direcionalidade, intenção. Intenção. Em tudo no mundo que tem Chetana e é visto pelos olhos. Mais para ficar um pouco mais quentinho, por favor. É visto pelos olhos, Professor. Existem palavras que elas, principalmente dentro do contexto vedântico, tem as palavras que têm uma variedade de significados, mas tantos significados diversos, né? Eu estudo no Paramartananda, ele diz, nesse contexto essa palavra significa isso, daqui a pouco significa aquilo, significa isso. Sim, Betânia? Não, tem também a tradução... você está falando do Chetana? Chetana, que é uma composição orgânica. É uma composição dos 3 elementos, dos 3 gunas. Chetana é um outro ângulo. Chetana dos 5 elementos. Dos 3 gunas e 5 elementos, né? Uma constituição. É tudo de Maya, né? Tudo subproduto de Maya. Mas eles são abençoados com a existência de Brahmana. Então, tudo que existe, né, existe, né, como Brahmana aparecendo como, né, uma determinada constituição. Aqui é visto pelos órgãos dos sentidos, né? O verso 41. Não há distinções como conhecedor e conhecimento. Conhecedor, conhecimento e objeto de conhecimento. Não existe distinção, na verdade. Essa é um outro aspecto dessa trindade de Mithya, né? Do ponto de vista do jiva humano, ele experimenta essa trindade, que é o conhecedor, o conhecimento, o meio de conhecimento, o processo de conhecimento e o objeto de conhecimento, né? Então, não há distinções, na verdade, como conhecedor, conhecimento e objeto de conhecimento no ser supremo. Sua dualidade, ela é simplesmente inexistente, né? A realidade é que a dualidade é somente uma projeção aparente. Então, não existe essas reais distinções como conhecedor, o conhecimento e o objeto de conhecimento. Então, como é que o Yanni vai viver numa vida se ele todo o tempo ele está experimentando, né? Eu sou o conhecedor de fenômeno e estou, né, através desse meio de conhecimento, seja ele meu olhos, né, minha audição, meu nariz, eu estou através de algum meio de conhecimento, pramana, um meio de conhecimento, eu estou conhecendo alguma coisa, né? Então, existe um meio de conhecimento através do qual eu conheço, e esse meio de conhecimento é referente a um objeto de conhecimento. Então, conhecedor, conhecimento e objeto de conhecimento. Então, o Yanni, ele vive no mundo, né, desfrutando dessa trindade também, conhecedor, conhecimento, só que ele tem essa compreensão de que tudo isso pertence a essa ordem de realidade secundária. Eu não gosto de utilizar a palavra inferior, secundária eu prefiro, secundária e aparente, porque, na verdade, é simplesmente Brahmana experimentando a si mesmo. Toda essa noção de amor, o amor realmente, né, que todo mundo no mundo espiritual gosta de falar do amor, mas existe tanto mal entendido. O amor só é possível quando a gente compreende a natureza não dual de Mithya, do universo, e saber que tudo é somente eu experimentando a mim mesmo, entendeu? Então, isso é a maior expressão possível de amor, porque você vê você em tudo e em todos. Então, essa é a pureza, né, intelectual, a pureza de autoconhecimento mais elevada, que ela, em Mithya, ela se expressa como amor, a compreensão de que eu estou experimentando a mim mesmo, em tudo e em todos. Então, a gente tem respeito e apreciação a tudo e todos, né? Porque só existe Brahman, só existe essa consciência, existência, experimentando a si mesmo.
Isso é a melhor definição de amor. E aí, naturalmente, a gente respeita a criação, porque a gente sabe que tudo isso é Ishvara, né? Propiciando a nós os nossos prarabdha karmas, sejam eles de prazeres ou de dores. Né? A gente aceita tudo de coração, com gratidão, etc, etc. Então, não há distinção conhecedor, conhecimento e objeto de conhecimento no ser supremo, o Brahman. Como a natureza de Brahman é felicidade infinita, de novo, a natureza de Brahman é felicidade infinita. O que é a felicidade infinita? Esse contentamento, essa alegria, essa paz, essa tranquilidade, né? Ela somente é possível quando a gente remove essa noção de limitação, né? Que tomou conta de nossas mentes. Eu sou limitado por quê? O que é que me limita, visto de um outro ângulo? O que é que ele limita? Eu sou limitado por aquilo que eu quero, mas não possuo. Então, eu projeto, através dessa ignorância, eu projeto um objeto de desejo e me sinto limitado. Aí os Upanishads vêm e dizem assim, cara, para de projetar alguma coisa que vai causar um sentimento de limitação, inadequação, insuficiência, etc. Entendeu? Para de viajar e imaginar que uma casa nova, um carro novo, um relacionamento novo vai te produzir essa felicidade, entendeu? Então, essas limitações são limitações autoimpostas, né, pelo indivíduo jiva, mas o indivíduo jiva, ele não está também sozinho nessa história, porque essa ignorância ela é imposta, né, ela é embutida na criação. Então, ela é realmente imposta por Maya, né, a vidya, né, essa ignorância. Como a natureza de Brahman é a felicidade infinita significa ananta, que é a não limitação. A compreensão da minha natureza não limitada, ela produz a única felicidade realmente valiosa, que é um sentimento de paz decorrente dessa convicção a respeito da minha natureza totalmente não limitada, como consciência e existência, aquilo que pervade tudo. Então, somente essa compreensão, eu sou a consciência e nada pode ser adicionado, ou acrescentado ou subtraído a mim, porque eu sou o substrato de tudo, entendeu? Somente isso vai acalmar a mente do jiva. Aí o jiva pode experimentar essa felicidade infinita. Felicidade infinita significa eu sou o infinito ser, consciência e existência. Não existem tais distinções dentro de Brahman. Somente Atman, somente Brahman brilha, né? De novo, fazendo menção, referência ao intelecto do Jiva, que não possui brilho próprio. Essa lâmpada está brilhando, a gente pode dizer, putz, compramos uma lâmpada aqui que ela tem brilho próprio, né? Aí acontece alguma coisa no campo de Ishvara, Brasil, aí cai, a corrente elétrica cai. Aí a gente, abre essa lâmpada aí e vê, cara, porque, não sei, ela está brilhando todos esses dias, agora parou de brilhar, né? Então a gente tem uma ideia de que a lâmpada talvez possua brilho próprio, mas não, o brilho, né, fundamentalmente, ele pertence à eletricidade, à corrente elétrica. Corrente elétrica. A corrente elétrica é uma coisa tão sutil, aí a gente vê, ok, então vamos procurar essa corrente elétrica. Aí você acha enquanto só fios, né? Aí fala, ok, vamos descascar o fio para ver se a gente vê a corrente elétrica. Aí não vê, aí corta o fio, ainda assim não vê a corrente elétrica, né? Porque é extremamente pervasiva, sutil, né? A energia sutil dentro desse campo, né? Então, do mesmo modo, o intelecto do indivíduo, que brilha e ilumina o seu meio ambiente, de modo que ele possa navegar e transacionar em Miti, ele só brilha devido ao brilho de Brahman, que é somente Brahman brilha. Você gostou dessa, Natalina?
Pô, você tem que sorrir de vez em quando, Natalina, porque se eu não tenho um pouco de validação e aprovação da parte sua, eu começo a me sentir desmoralizado. Verso 42. Nos tempos antigos... Professor, eu posso fazer uma pergunta? Sim, querida. Antes... Deixa eu abrir aqui o microfone para todos ouvirem a sua voz maravilhosa. A sua pergunta inteligentíssima. Bom, antes de entrar no Vedanta, muitas vezes eu ouvi essa frase, né? Não há distinção entre o conhecedor, o conhecimento e o objeto de conhecimento. E eu ficava assim intrigada porque eu não sabia, como assim? Não estou entendendo nada, né? Porque e aí o que eu estou vendo nessa frase é o seguinte: em Nietzsche há essa distinção, sim, né? Mas como em Satya, no Eu Supremo, né? Paramatma, aí não tem essa distinção. Não adianta eu querer, em Nietzsche, ver essa igualdade, vamos dizer assim. Eu só consigo ver isso, de que não há distinção entre o conhecedor, conhecimento e objeto do conhecimento, a partir da não dualidade, do Eu Supremo, vamos dizer assim, de Satya. É isso. A partir da compreensão da natureza não dualista de Nietzsche, entendeu? Então você estava falando ali, você só consegue realmente compreender e desenvolver esse relacionamento, né, a partir desse ângulo de compreender que não existe realmente a pluralidade, a dualidade, a diversidade, e que não existe essa trindade, né, de objeto de conhecimento e conhecedor e um meio de conhecimento. Nada disso existe do ponto de vista de Satya. Isso não cancela o fato de que o Jiva ele continua, né, operando e vivendo e transacionando, né, em Mithya, através da diversidade, pluralidade, dualidade, né, e através dos objetos, né? O Jiva ele vai contatar os objetos, ele precisa um meio de conhecimento, seja ele quem for, né? E aí ele vive isso. Mas esse autoconhecimento, esse conhecimento bem estabelecido, ele permite ao Jiva, né, viver em Mithya, né, com esse conhecimento, né, que pacifica a mente dele, né, da natureza não dualista, que, na verdade, tudo isso é simplesmente um jogo, um play, né, um lila, né, uma projeção aparente, né, que se desmembra em diversos... Né, nessa dinâmica entre o Jiva, o experienciador, conhecedor dos objetos de conhecimento, né, através de meios de conhecimento, isso é parte integrante de Mithya, que existe, mas não é real. Você compreende simplesmente a essência substancial do conhecedor, do meio de conhecimento e objeto de conhecimento. A realidade, a essência, a natureza essencial dos três é somente eu. Tudo isso ocorre dentro de mim. É tudo banhado por mim, entendeu? A consciência e a existência. Sim, é porque anteriormente parecia, né, que aí é uma ignorância misturada com conhecimento, que não no Vedanta, né, parecia que em Mithya eu já ia ver essa não distinção, não. Né? Que parecia um absurdo para mim, essa frase. Mas porque estava misturado, tudo enrolado, né? Nietzsche com Satya, e que daí não permitia fazer ter essa clareza. Então, todas esses círculos espirituais ou filosofias independentes, elas são muito limitantes, né? Às vezes a gente entra no campo do abstração e vagueness and abstraction. Como é que a gente chama vagueness? Vagueza, né? Tá? A gente vai... Hã? Não. Vagueza e abstração.
Vagueza e abstração. Vagueza e abstração. Quando a gente começa a contatar Abstração. Essas filosofias independentes, eles apresentam alguns conceitos sem compreender mesmo, entendeu? Quais são os apontamentos dessas coisas. Aí a gente entra em conceitos abstratos e vagos. Só essa vagueza e abstração dá ideia a essas noções místicas, esotéricas de Brahman, entendeu? Como alguma coisa tão vaga, abstrata e difícil que não pode ser conhecido. Todas essas noções são devidas a a limitação dessas estruturas ou filosofias independentes, entendeu? Por isso, quando a gente chega no Vedanta, aqueles indivíduos mais maduros, eles já não começam a ficar com um pé no Vedanta e um pé nessas outras filosofias independentes, porque essas filosofias independentes elas são precárias, né, no sentido que elas não são completas, elas não apresentam com clareza, né, clareza intelectual, clareza lógica, né, os ensinamentos que realmente têm o potencial de libertar o indivíduo, né? Aí a gente entra no campo da abstração e vagueza, que aí a gente fica, aí eu vou adicionar mais abstração e vagueza, como? Eu vou adicionar para aquilo as minhas experiências, as minhas epifanias subjetivas. Aí eu vou criar uma sopa, né, maior ainda, mais extensiva, vaga, de vaguezas e abstrações a respeito da libertação, a respeito da espiritualidade, a respeito da iluminação, etc., etc., né? Então, esse é o privilégio de chegar ao Vedanta, né? A gente vai se livrando desses conceitos, né, vagos, incompletos. Porque até mesmo, né, professor, eu, por exemplo, li essa frase faz uns 3 anos. Sim. E isso ficou, nossa, será que eu não consigo entender? Não estou conseguindo entender. Será que eu não tenho inteligência para entender? Sim. E aí, quando eu li hoje, eu falei, caramba, claro, eu estava olhando por um outro prisma, entendeu? Eu não ia entender nunca isso relacionado à Mitya. Isso é muito, muito importante que você disse, Betânia, porque não somente esses conceitos místicos, esotéricos, vagos e abstratos, eles não têm o poder de realmente, né, de conceder ao Jiva essa compreensão de sua natureza, né, da natureza de Brahman, que é a sua natureza, eles não. Mas, ainda assim, eles fazem os Jivas se sentirem competentes, né? Assim, putz, eu fui num círculo espiritual, os caras falavam de coisas, eram tão profundas, mas eu não conseguia entender nada, deve ter alguma coisa errada comigo. Não, é porque o ensinamento é simplesmente vago, abstrato, sem nenhuma lógica, sem nenhum conceito, são noções baseadas em experiências místicas que se modificam constantemente. Aí a gente acaba pensando, tem alguma coisa errada com o meu intelecto, que eu não consigo compreender o que esse guru está falando, né? Não, é porque o ensinamento do guru sax, não é? Como é que diz sax? Simplesmente não é um ensinamento realmente válido, né? Ele é incompleto, ele é pobre, ele não é preciso, ele é misturado, entendeu? São conceitos vagos e abstratos, né? Que criam mais confusão do que resolução da mente, entendeu? Muito bem colocado, Betânia. Nos tempos antigos, o fogo sacrificial era aceso pela fricção de 2 pedaços de madeira, um colocado em cima do outro, arani. Por agitar sob a forma de contemplação constante o Mahamantra, Aham Brahmasmi, eu sou o Ser Supremo, na Arani de Atma, né, que é o intelecto, né, com o intelecto como a peça inferior e Om como a peça superior, o fogo do autoconhecimento, Jnana, nasce e queimará toda a ignorância em nós.
Então, isso aqui é uma outra analogia, a primeira vez que eu vejo essa analogia. Então, nós estamos vendo a analogia, né, dos tempos antigos, que o fogo era produzido através da fricção de dois pedaços de madeira, um colocado em cima do outro. Por agitar, do mesmo modo, por agitar sob a forma de contemplação, né, você tem a contemplação, você está contemplando, né, constante sobre o quê? Contemplando sobre os Mahavakyas vedânticos, né? Os mantras vedânticos e os desdobramentos, né? desses Mahavakyas, né? Então, nós estamos, do mesmo modo, quando a gente fizer essa fricção, né? Sob a forma de contemplação constante dos Mahavakyas, eu sou Brahman, na Arani se refere a outro elemento com o qual você faz essa fricção, né? É uma fricção, né? A contemplação sobre os Mahavakyas, e um outro Arani de Atman, com a mente como a peça inferior. Então, a mente, o intelecto, é o outro elemento nessa fricção. Você vai fazer essa fricção entre os ensinamentos, né? Aham Brahmami, os ensinamentos, e você vai ficar fazendo essa fricção com o intelecto e os conhecimentos védicos, o intelecto e os conhecimentos védicos. E, do mesmo modo, o fogo será produzido. O que é esse fogo? O fogo é símbolo da luz, é símbolo do conhecimento. Então, muito bonita essa analogia, né? A fricção entre duas partes de madeira que produzem a luz, né? Uma delas é o intelecto humano e o outro são os ensinamentos do Lord Ishvara, os Mahavakyas dos Upanishads, né? Você compreende como é que a gente pratica? Nós estamos falando aqui o modo como a gente vai fazer essa prática dos Upanishads, né? Essa prática do Vedanta. Então, por essa fricção na forma de contemplação constante, né, dos Mahavakyas, eu sou o Ser Supremo, no intelecto, né, o fogo do conhecimento nasce. O fogo do conhecimento nasce e queima, destrói, né, a ignorância, né? Então, a gente precisa não somente do intelecto, o intelecto ele precisa ser muito devidamente refinado, purificado, né? Mas isso não basta. Quantas pessoas possuem um intelecto extremamente satírico, focado, claro, né? Sutil, são gênios, entendeu? Grandes intelectuais. Mas aquele elemento, né? Muito embora ele possa produzir muito conhecimento científico, né? Ele jamais vai produzir o conhecimento dos conhecimentos, que é o autoconhecimento. Por quê? Porque ele não vai estar fazendo essa fricção entre esse intelecto, que já é preparado, e os ensinamentos dos Upanishads, esse meio de conhecimento que produz, né, o conhecimento Aham Brahmasmi. Então, o intelecto purificado é somente um objetivo, um fator, o outro fator é o quê? Upanishad. São as escrituras, os ensinamentos, né? Então, a gente precisa de um intelecto preparado e os ensinamentos dos Upanishads, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho, né, de contemplação, esfregando um no outro, né? Aí o conhecimento ele se acende na mente do indivíduo e esse se torna um conhecimento direto, imediato, firme e sempre presente, forte, né? Por outro lado, se o intelecto não estiver devidamente purificado, né, devido às forças das vasanas fundadas na ignorância, né, as vasanas que ainda extrovertem muito a mente, então você pode pegar todos os Upanishads e submeter a mente, uma mente não qualificada aos Upanishads, e isso jamais irá produzir esse fogo do autoconhecimento. Por quê? Porque os ensinamentos estão presentes, mas o intelecto ele não é realmente capaz de produzir o fogo, né, através desse contato, essa fricção com os conhecimentos. Então, a gente precisa dos dois elementos, uma mente preparada e as escrituras, e no Vedanta a gente diz que os ensinamentos e o professor, eles são complementares.
Porque se a gente pega esses textos, a gente pode ler esses textos aqui 10, 20 vezes sozinhos, entendeu? A gente não consegue realmente compreender o significado por trás desses versos, entendeu? Dos Upanishads. A gente precisa de uma ajuda de uma pessoa que os compreenda bem e que os possa desdobrar, né? Para que a gente possa compreendê-los. E desse modo, o fogo do autoconhecimento queimará toda a ignorância em nós. Naturalmente, ele queima tudo, né? O autoconhecimento é o maior queimador de ignorância, mas aquelas ignorâncias mais vinculantes, entendeu? Elas talvez levem um pouco mais tempo, mas aí elas são o quê? Elas são administráveis. Eu me torno o mestre das minhas vasanas em vez de ser o escravo de minhas vasanas, né? Elas são administradas, porque eu sei que não. O conhecimento, o autoconhecimento queimou quase todas as vasanas, tem aquelas, né, uma ou duas ou três que ainda são mais arraigadas e vinculantes, mas aí eu vou administrando essas vasanas de modo que elas não me compelem, né, a fazer o que não é realmente adequado e apropriado para um Jnani, né? A gente vê tantos Jnanis fazendo coisas que são inadequadas e inapropriadas, né? Não, a gente tem o poder de administrar essas vasanas. Onde é que nós estamos? Eu me perco sempre aqui. 43. 40? Página 36. Ah, porque eu mudei de página, fiquei perdido. 43. O Senhor da Alvorada, Aruna, afasta a escuridão da noite e anuncia o nascer do sol. Da mesma forma, enquanto a escuridão de Ajnana, que é a ignorância, é destruída pelo conhecimento, o Atman nasce no interior por sua própria vontade, como o nascer do sol. Olha que bonito, para quem gosta de poesia, isso aqui é um verso muito poético, né? O Senhor da Alvorada significa, né, o Lorde do conhecimento, né? Do Jnana Lorde, né? O Lorde de conhecimento, né? Sattva, pá, né? Jnana. O Senhor da Alvorada, Aruna, né? Isso é novo para mim. Ele o quê? Ele afasta ou destrói, ou liquida a escuridão da noite e anuncia o quê? Anuncia o conhecimento, né? O nascer do sol, pá, né? Que haja luz, pá, que todos os objetos sejam revelados, iluminados e conhecidos, pá, né? E que Jiva possa compreender a natureza de todos os objetos, né? Tudo isso é devido a essa benevolência do Senhor, né? Que anuncia o nascer do sol. Da mesma forma, enquanto a escuridão de Ajnana é destruída pelo conhecimento, o Atman, o ser, consciência, nasce no interior por si próprio, do mesmo modo que o sol nasce no horizonte, né? Sem nenhum esforço, naturalmente, né? Esse conhecimento, ele nasce à medida que essa escuridão é destruída pelo conhecimento. Então, o conhecimento vai destruindo a escuridão e esse sol que sempre brilha se torna sempre mais auto-evidente. Ah, eu brilho sempre, né? É o anúncio, o autoconhecimento é o anúncio, né, do nascer do sol, o anúncio dessa luz que brilha sempre, né? Que é essa consciência, existência, né? Que ilumina e revela todos os fenômenos experienciais de mídia, né? E isso ocorre por sua vontade própria. Oh, não, mas a minha vontade Jiva, eu que quis, pô, foi eu que consegui essa iluminação. Né? Aqui está falando assim, o Atman nasce no interior do Jiva, entendeu? Vai nascendo esse fogo, esse mumukshu, esse desejo, né, pela libertação. A gente diz, não, o Jiva tem que merecer, mas no final dos contos é tudo o Lord, Ishvara, né? E fundamentalmente é tudo Brahman, porque Brahman é a fonte de tudo, né? A essência de tudo. Ele nasce no interior do indivíduo através de sua própria vontade, do mesmo modo que o
O Sol nasce no horizonte, né, por vontade própria. Né? Vontade própria significa, é a natureza, né, dessa estrutura, né, o nosso sistema solar. Que o Sol apareça de manhã cedo, né, em tempos diferentes, dependendo do estação. 44. Atman é uma realidade sempre presente, Sati. Atman é uma realidade sempre presente. Atman é uma realidade sempre presente, Sati. Contudo, não é percebido devido à ignorância, Anyana. A gente já tem total clareza a respeito do fato de que a nossa existência é sempre presente, até mesmo durante o sono profundo, né? O Satma é sempre presente. Mas devido a essa ignorância universal imposta por Maya, né, ele é percebido, né, ele é percebido como não sempre presente. Contudo, não é percebido desse modo devido a essa ignorância de Maya, Vidya, né? Quando a ignorância é destruída, o Atma é percebido como um objeto recém-adquirido, assim como o ornamento do próprio pescoço. Olha que interessante. É legal que eu não leio quando eu não leio. Às vezes eu leio, às vezes eu não leio, porque aí eu mesmo tenho as coisas agradáveis de ler, umas coisas lindas, maravilhosas assim. Né? Então, quando a ignorância é destruída, Atman, ele é percebido como um objeto recém-adquirido. Né? Oh, meu Deus! Eu estou aqui. Ah, você tinha alguma dúvida? Sim. Eu pensei que eu não estivesse aqui. Eu estou aqui. Aí você tem a impressão que você obteve alguma coisa, né, adquirida recentemente. Ah, o conhecimento, ele produziu a minha existência, agora eu sei que eu estou aqui. Né? É simplesmente uma impressão inicial. No início, a gente percebe como se alguma coisa de novo estivesse ocorrendo, mas não existe nada de novo, entendeu? A única coisa de novo que existe é que a ignorância foi removida, a ignorância que impedia a total, né, a total apreciação e curtição da minha natureza como Santi, peace, né? Contentamento, alegria. Ela estava perturbada pela ignorância, a ignorância foi removida, eu tenho a impressão que alguma coisa nova ocorreu dentro de mim, mas não ocorreu nada novo em termos de alguma coisa ter sido adicionada. A única coisa nova está a remoção do véu da ignorância, a remoção dessa ignorância que impedia a total apreciação da minha natureza. Entendeu? Não existe nada de novo. A gente não ganha nada, a gente não obtém nada, a gente não, entendeu? Não se funde em nada. Na verdade, a iluminação, a realização é uma perda. Você, putz, eu pensei que fosse um ganha-ganha. Não, é um perde-perde. Mas quem é que não quer perder a ignorância, o apego e a crença que os objetos possam, né? O seu único meio de me completar. Quem é que tem problema de perder essa ignorância, de sacrificar essas vássanas, né? Eu, se fosse o Mário, eu dizia assim, olha, aqui estão as chaves da cozinha, você faz o que você quiser com essa vássana minha, entendeu? Bota um cadeado na janela. Estou pegando o seu pé hoje, né? Eu só estou pegando o seu pé porque eu sei que a gente se ama e você não vai ressentir. Sabe? Se você está pronto. Ficou vermelho. Não, ele não tem esse problema de autoimagem. Não tem, eu notei isso. A Natália é muito ciúmes. É uma pessoa realmente muito... Ciúmes. Madalena, eu mudei o foco aqui, entendeu? Mas eu jamais vou te esquecer. Ok. Todo mundo na internet vai saber disso, mas eu só estou falando isso publicamente. Estou falando isso publicamente porque eu sei que o ego dele já foi para o Beleléu logo. A autoimagem dele, ele quer moksha, ele quer libertação dele, tudo isso.
Então, esse Atman é percebido como um objeto recém-adquirido, do mesmo modo que um orçamento, né, que a gente coloca na orelha, no pescoço, alguma coisa assim. Eu falei orçamento? É o problema, eu estou aprendendo mais português, mas ao mesmo tempo a minha memória está fading. Uma pessoa procura um ornamento de ouro já em seu pescoço devido ao seu esquecimento. Olha só, o ornamento de ouro já está no meu pescoço, né? Já está na minha orelha, já está aqui e ali, eu estou procurando por ele. Quando mais tarde ele o encontra, ele se sente muito feliz, como se tivesse encontrado o ornamento. Eu achei o meu ornamento, né? A gente sabe dessas situações, né? Putz, eu estou tão feliz, eu achei. Né? Achei os meus óculos, achei o meu chapéu. O chapéu estava na cabeça, né? Oh, que felicidade, achei. Né? Mas ele não tinha nunca perdido, mas ainda assim, o que ocorre? Ele tem a impressão que ele adquiriu alguma coisa realmente nova. Né? É simplesmente a remoção da ignorância de que o meu chapéu já estava em minha cabeça, me dá uma impressão fácil de que eu adquiri alguma coisa nova, mas nada foi adquirido, entendeu? Somente a remoção da ignorância do fato de que o chapéu se encontrava já na minha cabeça. Antes ele se lamentava sobre uma coisa que não estava realmente perdida. O Atman está sempre conosco. Nós apenas o reconhecemos quando a causa do seu velamento, ou seja, a ignorância, é removida através de Jnana Sadhana, essa sadhana, né? Essa Jnana Sadhana, ela é aplicada, ela é exercitada constantemente e sinceramente, né? Perseverança, intensificação, intenção. O Atma está sempre conosco. Nós somente o reconhecemos quando esse velo, né, é removido. A ignorância é removida somente através desse Nididhyasana, né, desse Shravana, Manana, Nididhyasana, Vedanta, né? Depois de nós termos passado por Kama, Dharma, e o Upasana Yoga, meditação e todas as experiências possíveis e imagináveis no campo, a gente desenvolve um valor pelo autoconhecimento. Aí, quando a gente entra no Vedanta, a gente passa por esses 3 estágios. Né? Shravana, que é expor a mente, né? O quanto tanto possível, né? Os ensinamentos, e refletir, né? O mais frequentemente possível, e aplicar, né? Tornar esses ensinamentos vivos em minha mente, de modo que possa, a cada momento, né, neutralizar a ignorância ou me proteger, né, das quedas, né, que ocorrem em Mitya devido às nossas ignorâncias. Né? Ok. Verso 45. Devido à ilusão, uma árvore parece ser um homem. Devido à ilusão, uma árvore parece ser um homem. Do mesmo modo, Brahman, que é Paramatman, parece ser Jiva-Atma por causa dessa ilusão. Quando essa ilusão é destruída, a real natureza do Jiva é percebida como Atma, o ser. Né? Então, existem essas analogias dentro do Vedanta, né, que você está num lugarzinho lá, né, dentro da cultura védica, né, são coisas de milhares de anos atrás. Aí existe, no meio da noite, existe uma árvorezinha pequenininha assim, que você vê de longe, você pensa que é um homem. Eu falo assim, putz, eu saí agora porque eu estou com insônia e indigestão, eu tenho que caminhar, mas eu estou vendo aquele cara lá, né, uns 50 metros, 100 metros, meio curvado assim, será que de repente é um ladrão que vai me atacar? Então eu fico meio, né, apreensivo, ansioso, né? Essa árvorezinha, ela, na escuridão, o que é a escuridão?
É a ignorância, né? A ignorância que faz com que a gente imagine que uma árvore é um homem que, de repente, no meio da noite, está ali esperando para dar um bote, né? Ou que uma corda, né, seja uma cobra, né? Então, devido a essa ilusão chamada, né, ignorância ou Maya, uma árvore parece ser um homem. Do mesmo modo, Brahman, que é Paramatma, parece ser o Jiva-Atma por causa dessa ignorância, ilusão ou desilusão. Quando essa desilusão é destruída, a real natureza do Jiva é percebida como Atma. Quando você percebe que a sua natureza é Atma, aí você tem a possibilidade de compreender que a corda é uma corda e não uma cobra, né? Compreender que uma árvore é uma árvore, não. Por quê? Porque sua mente é já livre dessa ignorância fundamental que condiciona até mesmo os nossos conhecimentos a respeito do campo, né? A gente tem esses bias, essas projeções constantemente devido às nossas vasanas, né? Assim como a identidade das direções leste, oeste, norte e sul é conhecida quando o sol nasce e dissipa a escuridão, a identidade das direções leste, oeste, norte e sul é conhecida quando o sol nasce e dissipa a escuridão. O conhecimento produzido pela percepção da verdadeira natureza de Atma destrói a ignorância que deu origem às noções erradas de posse, a noção do eu e meu em cada um dos jivas. Assim como a identidade das direções leste, oeste, norte e sul é conhecida quando o sol nasce, somente então a gente tem condição de ver, não, aquela montanha aqui, isso aqui, ali, não, isso aqui é o norte, é o sul. Então, nós podemos nos orientar na vida, né, no campo, na medida que a luz ilumina os nossos caminhos, né? Então, essa identidade, essas direções, quando o sol nasce, porque ele dissipa a escuridão, esse conhecimento produzido pela percepção, pela compreensão da verdadeira natureza do ser, destrói a ignorância que deu origem às noções erradas de eu e meu. Então, todas essas noções de eu e meu são produtos de avidya, essa ignorância, né? Eu e meu é fundada na compreensão de que esse eu, ele é definido, né, por esse corpo e essa mente. A construção corpo-mente sou eu, né? E essa noção de eu, imediatamente, né, desenvolve vasanas por haver e manter coisas. Aí isso é meu, é meu, é meu, eu e meu, é o mantra de todo jiva humano, né? O jiva, né, aqueles jivas que são operados por ignorância todo o tempo. Eu e meu, eu e meu, eu e meu. Então, isso é destruído na medida que o sol do Yana, né, destrói essa ignorância que deu origem a essas noções erradas. O sentimento de eu e o conhecimento de meu, ambos se tornam sem sentido, se tornam ilusórios quando o ser é percebido como a única realidade universal. Essa realidade universal, essa palavra universal, eu também gosto dela, é universal, mas a gente tem que cuidar que o universo, né, é muitas vezes referido à manifestação de Mitya. Mitya é um universo, né? O universal, a gente tem que extrapolar essa realidade universal, é aquilo que é universalmente presente, até mesmo na ausência do universo. Na presença e na ausência do universo, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse
uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.